Olá, segunda série, tudo bem? Bom revê-los, mesmo que por aqui, online. Lembra que nesse tempo de afastamento, espero que eu encontre todos vocês com saúde e bem cuidados em casa, sem sair para evitar a proliferação exagerada do coronavírus. Nesse tempo de recolhimento, nós precisamos continuar com os nossos conteúdos e para que isso aconteça, o Ângulo nos disponibiliza a modalidade em EAD, a modalidade em educação à distância. E por isso estou aqui para que a gente possa fazer estas aulas. E vamos lá, sem demora, começar com as nossas aulas. A nossa primeira aula que a gente vai fazer em EAD é a aula 11 e 12. Vai nos falar a respeito de características do Brasil. Então vamos lembrar de algumas características importantes aí do território brasileiro. Primeira coisa, a população brasileira é uma população que se concentra historicamente no litoral. Mesmo que se a gente pegar os mapas de população mais antigos que nós temos no Brasil, a gente vai perceber que a nossa população tem uma característica de estar muito concentrada no litoral. E isso se desenvolveu aí as maiores cidades brasileiras numa faixa de até 200 quilômetros do litoral. É o caso do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, de Salvador, né, que são grandes cidades brasileiras, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, que são grandes cidades brasileiras que estão muito próximo do litoral. A gente calcula que aproximadamente aí uns 65% da população brasileira vive numa faixa próxima ao litoral. Então é uma concentração populacional bastante grande. Outra coisa importante a gente lembrar é a densidade demográfica. Embora a gente viu na aula 10 ou na aula 9, enfim, sobre a questão do povoamento, né, dos países povoados e países populosos. Então essa diferença, no Brasil, o Brasil é um país populoso, nós temos uma quantidade de população muito grande, hoje estamos quase em 211 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, vamos ver agora no censo que foi adiado para o ano que vem por conta dessa crise que vivemos epidemiológica. Vamos ver quantos chegamos aí nessa contagem, né? Como densidade demográfica, a gente vai ver o seguinte, ó, o Brasil ele tem uma densidade de 24 habitantes por quilômetro quadrado, hoje já está quase em 25 ali por conta dessa contagem. A região sudeste tem 94 habitantes por quilômetro quadrado, seguido do sul, que tem 51 habitantes por quilômetro quadrado, e depois o nordeste, com 38 habitantes por quilômetro quadrado. O norte tem 4,7 e o centro-oeste 9,9. A densidade do norte é a menor de todas. E por que a do norte é a menor de todas? Porque ele tem a maior área. Lembra que a densidade demográfica é a população dividida pela área. No Brasil, outra característica populacional que a gente não pode esquecer é o predomínio de mulheres na população. 51,5% da nossa população é composta por elas. E 58,5%, portanto, é composta pelos homens. Outra característica importante que a gente precisa lembrar é a questão da distribuição populacional entre os estados. Os estados mais populosos são 3 estados do Sudeste. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. São os 3 estados mais populosos do Brasil, que detêm a maior população. Santa Catarina, o nosso estado, apresenta-se aqui, com pouco mais de 6 milhões de catarinenses. Hoje, na última contagem, na última projeção, é 6,7 milhões de catarinenses. Muito provavelmente no próximo censo, o censo que vai ocorrer no ano que vem, passaremos aí dos 7 milhões de catarinenses. No entanto, é importante que nós possamos relembrar nessa aula que a população brasileira tende a diminuir. Embora a gente ainda tenha um bom percurso de aumento populacional, ela tende a diminuir. É estranho? É, mas eu explico o que está acontecendo. Veja só,
Nos últimos anos, a gente vem percebendo na transição demográfica brasileira uma diminuição na taxa de natalidade, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos e por isso essa linha azul de cima aqui vem caindo. Observa no teu livro, você tem esse material aí, 359 a página, tá? E na linha vermelha de baixo, a mortalidade. Então as pessoas também estão morrendo menos. Veja só, embora nós estamos tendo menos filhos no Brasil, as pessoas estão vivendo mais. Isso vai fazendo um processo de manter a população de certa forma. Esse manter a população faz com que a população ainda cresça. Segundo o IBGE, mais ou menos até 2042, a população brasileira segue crescendo, o que deve chegar a mais ou menos aí 270 milhões de brasileiros, e depois ela passa a declinar, a cair. E cai por quê? Por alguns fatores. Vamos ver aqui alguns. Primeiro, a taxa de natalidade. A taxa de natalidade histórica do Brasil é uma taxa que vem caindo. Se você olhar ela cai constantemente, né? Ela se manteve de 40 a 50 e de 1950 para cá as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Isso está relacionado com o que a gente estudou em capítulos anteriores sobre a questão da taxa de fecundidade, o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva. E essa taxa também vem caindo vertiginosamente no Brasil. Lembra que a taxa de reposição de fecundidade é 2,11 filhos por mulher. Essa é um número médio. Abaixo disso ela está caindo e nós estamos abaixo há bastante tempo já. Tá? Outro fator importante é a nossa taxa de mortalidade no Brasil. A taxa de mortalidade brasileira também cai historicamente. Durante muito tempo a gente tem ela caindo. Claro que a mortalidade, gente, ela tem uma hora que ela vai estabilizar. Ela estabiliza porque, obviamente, ninguém dura para sempre e a gente acaba a população acaba morrendo. Mas, nesse sentido, até que ela se estabilize, ela vem declinando, ela vem caindo, tá? Observe que 2010 para 2014 a gente já estabilizou em 6 partes por mil aí, né? No ano. Quer dizer que de cada 1.000 habitantes do Brasil, 6 morrem por ano em condições normais, né? E um outro fator que também é resultado desses números, é resultado desse processo todo, das pessoas terem menos filhos. As pessoas estão tendo menos filhos, as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida do brasileiro aumenta. Também a esperança de vida ao nascer. Então vai aumentando essa expectativa de vida. Essa expectativa de vida do brasileiro está ultrapassando os 75 anos de idade, ou seja, a gente está tendo uma expectativa de vida alta, elevada. Tá? Então, como características populacionais brasileiras, a gente viu alguns dados importantes aí sobre esse tema. Vamos dar uma olhada no que diz as tuas questões, página 361. A questão 1 vai nos dizer o seguinte, da URGS, no Rio Grande do Sul. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparecem. A população brasileira, em razão da taxa D, deve começar a decrescer a partir de 2040. Essa situação é chamada D. O fenômeno é na cidade que no campo. Vamos lá. Então vamos entender a frase. Olha só. A população brasileira, em razão da diminuição da taxa de quê? Fecundidade, número médio de filhos por mulher. Então esse número vem caindo. Deve começar a decrescer a partir de 2040. Por que só a partir de 2040? Porque as pessoas continuam vivendo mais, certo? Portanto, essa situação é chamada de transição demográfica, a transição de uma população elevada, com alta taxa de mortalidade e natalidade, uma transição para uma população que tem baixa taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade.
e o fenômeno é maior na cidade do que no campo, né? Então aí, portanto, a letra C dessa atividade número 1. A atividade número 2 vai nos trazer aí uma imagem bastante conhecida, 60, 80, 2000 e 2020. Então a projeção aí dessa população, como é que ela está se formando em número de filhos, né? Nesse sentido, lá na página 362, a gente vai ter o seguinte, ó. A transição demográfica é um fenômeno que pode ser explicado pelas seguintes características. Letra A inserção de estrangeiros no mercado de trabalho. Não, né? A transição demográfica não está... A transição demográfica está relacionada à chegada de estrangeiros na sociedade? Não, não é isso que traz a transição. O aumento do fluxo de saída de homens para o exterior, também não é esse o modelo. Urbanização, entrada da mulher no mercado de trabalho e uso de métodos anticoncepcionais. Sim, porque daí a mulher entrando no mercado de trabalho, a urbanização, tem mais acesso à saúde, à educação, à informação, as pessoas passam a ter menos filhos e, portanto, a transição demográfica ocorre. Portanto, letra C nessa questão. Perfeito? Vamos para a próxima. A próxima questão nos traz uma tabela que mostra aí as grandes regiões e a taxa de fecundidade por região. Observa que a taxa de fecundidade por região, ela vem diminuindo em todas as regiões. Se você olhar a última linha, né, diferença relativa entre 2000 e 2010, perceba que ela diminuiu em todas as regiões. No entanto, em algumas mais do que nas outras. Com base na tabela acima, a respeito da população brasileira, assinale a alternativa correta. Questão número 3, portanto, página 362. A população brasileira, a despeito dos avanços sociais dos últimos anos, apresenta ainda um padrão de explosão demográfica. É isso, nós ainda estamos crescendo muito a nossa população. Não, né? Não é esse o modelo que nós estamos vivendo agora, tá? Seguinte, a B. Desde o censo de 1991, nota-se uma tendência de queda na taxa de fecundidade no Brasil. Entretanto, as regiões que há maior índice de pobreza e menores índices de escolaridade, isso não ocorreu. Ora, pela tabela, a gente percebeu que alguma região brasileira não ocorreu. Sim, nós tivemos regiões brasileiras que ocorreram o processo, todas elas ocorreram o processo de diminuição da fecundidade, tá? Todas elas, algumas mais, outras menos, mas todas diminuíram. O Brasil tem contrariado o padrão demográfico de países que vivenciaram o processo de urbanização, como os Estados Unidos, Canadá e a Europa Ocidental. Esse fato pode ser confirmado pela taxa elevada de fecundidade em todo o país. Não, né? A taxa de fecundidade é até um pouco mais elevada em algumas regiões, mas a nossa taxa de fecundidade média do Brasil é baixa. Então, lembre, tá? A nossa taxa é baixa ainda, mesmo comparado aos países desenvolvidos. Letra D. A queda da taxa de fecundidade tem se mostrado como uma tendência nacional. De um modo geral, a queda acompanha as transformações socioeconômicas das últimas décadas. Verdade, ó. Então a gente tem uma queda de fecundidade que tem se mostrado uma tendência nacional em cair. Vocês viram na tabela anterior que todas as regiões diminuíram então essa taxa de fecundidade, certo? Muito bem, vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão nos traz a análise de uma pirâmide etária, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então vamos dar uma olhada nessa questão, a de número 4 aí, ó, que é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que vai trabalhar sobre pirâmides etárias. Pirâmides etárias é um tema que você vai ver nas próximas aulas, na próxima aula talvez já, mas ela é basicamente um gráfico que divide a população por idade
sendo os mais jovens na base da pirâmide, no meio, então, os adultos e no topo os idosos, e a distribuição entre homens e mulheres. A questão vai dizer o seguinte, ó, em relação à evolução da pirâmide brasileira, que no gráfico, se você olhar, vai nos mostrar entre 1991, 2000 e 2010, 3 momentos da nossa pirâmide. Com relação à pirâmide, diz o seguinte: a população adulta de 20 a 59 anos superou a de jovens de 0 a 19, indicando uma tendência de que o Brasil não será mais um país jovem. Verdade, tá? O Brasil tornou-se um país adulto nos últimos anos. Em 1980, nós tínhamos quase metade, 49,7% da população brasileira até 19 anos de idade. Isso é uma quantidade muito grande de jovens. E hoje nós temos uma população adulta muito maior, ultrapassando 60% aí da população estão entre os 20 e os 60 anos de idade. 2. Ocorre redução relativa da faixa etárias inferiores, jovens, diminuição dos jovens, e população total. E também aumento significativo em todas as faixas superiores a 20 anos. Verdade, a faixa de até 20 anos tende a encolher, tende a diminuir o número de jovens no Brasil. Adultos e idosos, adultos ainda aumenta e idosos aumenta sempre. Então o idoso está aumentando significativamente. 3. Existe uma tendência de envelhecimento da população, evidenciada pelo estreitamento da base mais estreita, e o alargamento do topo, envelhecimento da população. Refletindo a mudanças estruturais que aconteceram nas últimas décadas. Sim, essas mudanças estruturais das últimas décadas nos trouxeram envelhecimento. Então a gente diminui o número de filhos e aumenta a expectativa de vida. As pessoas tornam-se mais velhas, verdade. E a 4, há uma tendência de manutenção na estrutura etária da população. Manutenção não, né? Não vamos ter uma manutenção da população brasileira. Ela vai se modificar nos próximos anos. Então, equivocada, portanto, E. Tá? Então, aí nessa questão número 4. E a questão de número 5 nos traz aí um gráfico sobre a questão de nascidos por mãe no Brasil. Olha só que gráfico interessante. Entre 2000 e 2012, com menos de 15 anos, em torno de 1% das meninas com menos de 15 anos tiveram filhos nesse período. Entre 15 e 19 já tem aí de 22% para 18%, caiu o número de mães com 15 a 19 anos, caiu também o número de mães com 20 a 24 anos, diminuiu esse número de mães, aumentou o número de mães com 25 a 29 anos, então as mulheres tendo filhos aí um pouco mais velhas, aumentou o número de mães com 30 a 34 anos, observe então que tem um aumento também da população com 30 a 34 anos que tem filho, tem um aumento também de 35 a 39 e uma estabilidade acima dos 40. Então observa que, em geral, o que está acontecendo? A população mais jovem, até 24 anos, está diminuindo o número de filhos, as meninas estão tendo menos filhos e as mulheres de 25 a 40 anos estão tendo, em geral, mais filhos. Tá? Ou seja, está tardando o tempo de ter filhos. Se antigamente as mulheres tinham filhos mais novas, agora elas estão tendo filhos um pouco mais velhas. Há mudanças velhas, não fiquem bravas comigo, meninas, não é questão de ser velhas, tá? Enfim, é que estão com mais idade, digamos assim. Vamos mudar o termo. As mudanças verificadas entre os anos 2000 e 2012 ocasionam os seguintes comportamentos demográficos no Brasil. Vamos dar uma olhada com relação a esses comportamentos demográficos que a gente vê na população brasileira. Vamos lá. Elevação da expectativa de vida. Está relacionado a isso, a elevação da expectativa de vida? Não, né? Não é esse o fator ligado direto à diminuição do número de filhos. A ampliação da população escolar. Ora, as pessoas estão tendo menos filhos e estão levando mais tempo para ter filho, vai ampliar a população em idade escolar, a tendência é que essa população diminua com o passar do tempo, tá? C. Redução da taxa de fecundidade
O que é a taxa de fecundidade mesmo? Número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva, que fica entre os 15 e os 49 anos, tá? Então, sim, e a taxa de fecundidade, sim, vai estar diretamente relacionada a esse fator. Então, está correta essa alternativa. Gosto muito desse exercício porque traz uma análise importante da taxa de fecundidade. Temos ainda um exercício, que é o exercício 6. Eu deixo aqui a resposta para vocês, é a letra D. Lembrem de uma coisa, espero que vocês tenham gostado aí desta aula que a gente fez aqui. Lembrem-se de que aula dada é aula estudada hoje. Então, ó, tarefa mínima, tarefa complementar, no plural aí para vocês. Cuidem-se, fiquem em casa, não saiam, façam as atividades e qualquer dúvida, entre em contato através da Google Sala. Obrigado, até a próxima, tchau!